Em Marcos capítulo 10, versículo 2 em diante, há um texto muito atual. Ele diz assim: E aproximando-se alguns fariseus, o experimentaram perguntando-lhe: É lícito ao marido repudiar sua mulher? Ele lhes respondeu: Que vos ordenou Moisés? Tornaram eles: Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhes disse: Por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito este mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, deixará o homem a seu pai e mãe, e unir-se-á a sua mulher, e com sua mulher serão os dois uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Em casa, voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre este assunto. E ele lhes disse: Quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. É um assunto muito atual, não? Hoje nós estamos presenciando um momento em que a nossa sociedade se mobiliza para debater assuntos que antes ela não tinha coragem, ou pelo menos não se sentia preparada para debater esses assuntos. E diante de temas tão complexos, diante de situações tão profundas, eu me pergunto: qual é o papel da igreja no século XXI? O que o mundo espera da igreja em pleno século XXI? Será que as respostas que nós temos a dar para a sociedade são de fato respostas relevantes, profundas, importantes? Jesus, ele foi questionado por um fariseu a respeito de um tema de altíssima importância: família, casamento, divórcio. E a base da resposta de Jesus está na palavra. Essa deve ser a base, a nossa base. Jesus foi imediatamente para Gênesis. Ele disse: olha, lá no princípio, lá no início, Deus criou o homem e Deus criou a mulher. E Deus disse que eles deveriam se unir e se tornar uma só carne. A base da resposta da igreja no século XXI deve continuar sendo a Bíblia. A base da resposta da igreja no século XXI continua sendo a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. De tempos em tempos, os valores, a ética, a moral do homem vão sendo alargados, estendidos, afrouxados. E é nosso papel como igreja, não com radicalismos, não com religiosidade, mas apregoar e preservar os valores imutáveis que Deus estabeleceu desde o início. Deus é o legislador. Ele criou princípios eternos, imutáveis, para que por esses princípios eternos pudéssemos viver felizes e em paz. E esses princípios hoje estão sendo questionados. A família hoje, ela é abordada de uma forma muito simplista. Hoje, a família ela é tida como uma instituição irrelevante, ultrapassada, retrógrada. E a igreja precisa se posicionar com argumentos tão profundos e relevantes quanto as perguntas que nos fazem. Qual é o papel da igreja no século XXI? Será que as respostas simplistas que nós estamos acostumados a dar satisfazem, ou resolvem, ou respondem às grandes perguntas, aos grandes questionamentos, aos grandes debates que hoje a sociedade espera? Certamente hoje a sociedade espera um posicionamento de nós como igreja. Mas não fiquemos mais dando respostas do tipo: não, faz uma corrente, faz uma campanha, ou respostas como: a culpa é do diabo, ou Deus quis assim. Não. É importante que hoje, como igreja, nós saiamos do nosso gueto religioso. Paremos de sermos uma instituição autocentrada, autofocada, autista, voltada para si própria, fechada no seu próprio mundo. Precisamos ir lá para fora e debater com a sociedade, conversar com a sociedade, mostrar que Deus, ele não é um Deus caprichoso, que simplesmente estabeleceu aquilo por estabelecer, mas que por trás de cada princípio há um cuidado e há um Deus amoroso que deseja nos abençoar. Que você e eu, como igreja no século XXI, possamos
apresentar à sociedade soluções consistentes e soluções que têm como base a palavra de Deus. Até a próxima.